Olá, eu sou Clara Esteves e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o uso de telas e o desenvolvimento infantil. Vem comigo? Oi pessoal, então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Clara Esteves, eu sou fonoaudióloga, sou mestre e doutora em linguística e sou especialista em desenvolvimento infantil. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o uso das telas e os impactos que isso tem no desenvolvimento da fala e da linguagem, principalmente, né? Eu recebo muito frequentemente, né, na clínica, os pais se questionando sobre isso, se questionando sobre o uso das telas, sobre se deixa ou não deixa o seu filho, né, mexendo no celular indiscriminadamente ou não, se tem um tempo que eles podem fazer isso, enfim, com vários questionamentos, né, em relação a isso. E eu sei que isso não é um assunto fácil, não é um assunto delicado, que é um assunto bastante delicado, né? Eu sei que cada família, na verdade, vai ter que se haver, vai ter que decidir como que vai, né, colocar isso em prática, como que isso vai ser possível de ser posto em prática no seu próprio dia a dia. Então, a minha intenção aqui hoje, na verdade, é trazer algumas contribuições, trazer algumas reflexões que possam contribuir para que vocês consigam verificar e avaliar qual que é a melhor forma de lidar com o uso de telas no dia a dia de vocês, tá certo? Então, para começo de conversa, eu acho que é importante começar o vídeo dizendo que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 0 a 2 anos não podem ser expostas ao uso de telas de jeito algum, é totalmente proibido. E crianças que tenham acima dessa idade podem fazer o uso, mas de uma forma restrita, de uma forma moderada. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso especificamente. Por que crianças de 0 a 2 anos não podem ter acesso ao uso de telas, né? Porque esse é o período do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento mais fértil. É o período onde o cérebro está em formação, ele é uma esponjinha que está recebendo todas as estimulações do ambiente. E é importante nesse período que a criança possa estar recebendo as estimulações do ambiente de forma interativa. É importante que ela seja convocada para interação, é importante que ela seja ativa nessa estimulação, né, do ambiente, nessa exploração das coisas que estão ao redor dela. É importante que ela possa estar fazendo essa atuação sobre o ambiente e não somente recebendo de forma passiva os estímulos que forem ofertados a ela, né? Então, o que acontece com o uso de telas, na grande maioria das vezes, é esse uso passivo, esse despejo, na verdade é um monte de informação sendo jorrada para a criança, né? Então a gente está trabalhando com um nível de hiperestimulação quando a gente fala do uso de telas, é uma hiperestimulação de formas, de cores, de sons, de movimento, né? Então assim, são muitas informações ao mesmo tempo sendo trazidas para a criança e de uma forma muito passiva. A criança não tem que agir sobre aquilo que ela está recebendo. Então, isso para o desenvolvimento neurológico mais tenro, né? Então, assim, de 0 a 2, até de 0 a 3, eu diria, é um período muito crítico para o desenvolvimento neurológico. Então, é um período onde o uso de telas é, sim, bastante prejudicial, né? Estou recebendo, até em função da pandemia mesmo, né? A gente está aí vivendo um momento social super delicado, com o isolamento social e em função disso, muitas crianças com transtornos, com atrasos de linguagem, né? Inclusive, se você tiver mais interesse sobre isso, acesse esse outro vídeo aqui, ó, do canal. Lá eu estou falando bastante sobre essa questão do atraso de fala em função do isolamento social causado pela pandemia. Mas então, assim, por conta disso, uma das consequências, na verdade, foi realmente o uso mais intenso das telas. A gente ficou muito suscetível, tudo passou a ser online, tudo passou a ser home office, né? A gente faz home office, então as crianças passaram a estudar de forma online, os cursos passaram a ser online, nosso trabalho passou a ser online, enfim, até nossa diversão passou a ser online, né? As lives
de artes e músicas, etc. Então, tudo passou a ser através do computador. E, de fato, essa é uma rotina que a gente... É uma rotina nova, uma rotina dada, que a gente teve aí que se reinventar, né, para poder dar conta de se adaptar a ela. Mas isso não significa que a gente possa deixar as crianças sendo expostas a essa estimulação assim tão deliberadamente, né, de forma tão passiva. Então, o vilão em si não é necessariamente o computador ou o celular em si, mas é a ausência de interação a partir dessas ferramentas, desses instrumentos, né? Então, se você estiver fazendo uso, por exemplo, do celular compartilhado com seu filho, interagindo, mostrando, perguntando, criando demandas comunicativas, né, para que ele possa estar respondendo situações, inclusive a respeito daquele desenho que vocês estão assistindo juntos, isso minimiza bastante esse uso indiscriminado da tela, né? Isso minimiza essa ausência de interação. Então, o que é importante, né, da gente poder estar refletindo aqui sobre essa questão do uso das telas? É o tanto que a tela em si, ela faz com que a gente fique num momento muito passivo, de muito pouca interação. E isso é bastante prejudicial para o desenvolvimento da linguagem da criança. Além disso, é uma ferramenta que traz um nível de estimulação muito grande. Então, isso também é bastante prejudicial para crianças muito pequenas, né? Então, por mais que a gente queira ali estimular o desenvolvimento e fazer com que o cérebro esteja trabalhando, a gente não pode superestimular. A gente tem que estar sempre trabalhando ali no nível do ambiente natural, do que é algo que é mais passível de estar acontecendo naturalmente perto da criança e não algo artificial, tá? Como é dado pelos joguinhos e pelos desenhos animados, certo? É claro que tem alguns desenhos educativos, tem alguns aplicativos que são aplicativos educativos, mas todos eles, ou pelo menos a grande maioria deles, se realmente são educativos, eles pressupõem a interação. E aí é importante que esteja um adulto dando significado, um adulto do lado, né? Dando significado, interagindo, mediando, fazendo essa mediação entre o que está sendo oferecido para a criança e como que a criança está recebendo aquela estimulação. Isso é super importante, né? E um outro ponto também que eu acho que é importante da gente tocar, que eu sempre converso com os pais sobre isso, é assim, o quanto que o nosso dia a dia, nosso adulto, né? Assim, a gente hoje em dia está muito, muito viciado mesmo no uso do celular, no uso do tablet, no uso do computador, né? Se a gente parar para pensar na nossa rotina, imagina o que acontece quando de repente a gente fica sem internet, está na fila do banco e dentro do banco não pega o celular. Já não causa, né, uma certa ansiedade, a gente já fica meio assim. Então, imagina se nós, adultos, estamos tendo essa dificuldade de organizar o nosso comportamento em função disso, imagina a criança que está crescendo assim, essa é a única realidade que ela está conhecendo. Então, a gente não pode deixar que essa seja a única realidade que ela conheça. A gente pode sim, e não vai ter jeito, né? Não tem como fugir do uso das telas, porque elas estão aí na vida e acho que principalmente depois da pandemia isso é impraticável, né? A gente pensar a vida sem a tecnologia, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então essa não pode ser a única via de acesso ao mundo que a criança vai ter. Ela precisa ter acesso a outras coisas e as telas fazendo parte de um tipo de estimulação, uma ferramenta de entretenimento, né? Dentre várias outras. Então, vamos recapitular. De 0 a 2 anos, praticamente zero uso de telas, né? Porque é bastante prejudicial. A partir de 2 anos, pode fazer uso desde que seja um uso mediado, desde que o adulto possa estar ali fazendo essa interação, tendo esse papel mesmo, né, de mediador entre o que está sendo oferecido para a criança e o que a criança está recebendo. E sempre, o tempo todo, tentando fazer com que esse uso de telas não seja a única oferta de interação, né?
mostrando para a criança que existe um mundo além das telas. Mas isso a gente só vai conseguir fazer se existir um mundo para nós mesmos, adultos, além das telas, né? Se nós mesmos não estivermos tão submersos e tão envolvidos, assim, tão viciados mesmo, seria a palavra, no uso das telas. Então, se você olhar para você com honestidade e se perguntar, peraí, como é que é a minha relação com o celular? É uma relação saudável? Se essa é uma relação saudável, eu dou conta de ensinar uma relação saudável também para o meu filho com as telas, tá certo? Então era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem dicas, né, assim, sobre como brincar com a criança no dia a dia, no cotidiano, sem precisar fazer tanto uso das telas, tem um curso que eu desenvolvi que se chama É Brincando que se Aprende, né? Coisas do dia a dia, coisas cotidianas, rotineiras, que a gente pode simplesmente trazer a ludicidade para fazer com que aquele momento seja um momento de mais interação, de estimulação de linguagem, de conexão com a criança, da forma como a gente pode estar ali fazendo com que ela se desenvolva de uma forma plena. Então, se você tiver mais interesse em saber, assim, dicas de atividades para desenvolver a sua criança no dia a dia, acesse o link que está aqui na descrição, tá certo? E no mais, continua aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Toda sexta-feira eu posto novos vídeos com novas dicas de como tá lidando com o desenvolvimento dos nossos pequenos, tá? Se você curtiu, dá um like e me diz o que você está pensando, como que é isso no seu dia a dia. Eu vou adorar saber e poder ampliar um pouco mais essa nossa discussão aqui. É isso, minha gente. Um beijo e a gente se vê por aí.